A paz do Senhor Jesus, Shalom, Deus abençoe a todos. Irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade juntos. Quero primeiramente me desculpar pela minha voz, eu estou esses dias meio acamado, peguei uma gripe muito forte e realmente tenho melhorado por esses dias, mas a minha voz continua bonita como sempre, né? Graças a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor há de tocar e daqui a alguns dias vou estar melhor. E em relação à palavra, irmãos, esses dias nós temos falado muito de batalhas espirituais contra situações aqui nessa terra e da busca, a verdadeira busca pelos caminhos do Senhor, o caminho da salvação, o caminho da retidão, e não essas práticas religiosas hoje, onde são lançadas sobre igrejas, né? Essas práticas de orar por prosperidade, por vitória financeira. Irmãos, eu acredito que qual é o trabalho, qual é a ofensiva que estamos lançando sobre o inimigo de nossas vidas, se não estamos oferecendo resistência nenhuma a ele. Porque vocês se lembram bem, quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo o tentou com coisas. E ali nós vemos aonde estava a primícia do Evangelho de Cristo, no reino de Deus. Ele ofereceu tudo o que ele podia ao Senhor Jesus, mas Jesus não sucumbiu. Não por coisas, jamais, mas se entregou por nós, pela nossa salvação. Vamos a um salmo de Davi, irmãos, Salmo 35, a partir do versículo 4. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramaram laços, e sem causa abriram cova para a minha vida. Irmãos, quantas vezes Davi foi perseguido por Saul? Sem motivo. Aparentemente sem motivo algum para Davi. Sabemos que o que era forte no coração de Davi era a questão do poder, de Saul, perdão. O que era forte no coração de Saul era o poder. Então, ele deixou o espiritual por coisas. É o que eu estava dizendo agora há pouco no início do vídeo. E a nossa luta, por que o inimigo das nossas almas, o inimigo de nossas vidas, ele tentava tanto contra Davi? Vocês prestaram atenção na oração de Davi? Vocês prestaram atenção como ele pede para que o Senhor nos defenda? Mas crendo, porque cada oração de Davi era atendida pelo Pai. Mas que ousadia, não é, Henrique? Davi orava de uma maneira como se estivesse dando ordem. Não, ele não estava dando ordens a Deus. Ele estava sendo filho de Deus. E ele estava pedindo ao Pai, o que é bem comum, um filho pedir para que o pai o guarde. Afinal de contas, a figura paterna, ela tem essa representatividade de guardar, proteger o lar, proteger a descendência, a esposa. Agora, quanto mais a figura de Deus Pai. Davi estava sendo ousado em sua oração, sim, não atrevido. Ele estava pedindo ao único que podia libertá-lo das perseguições. E aqui no versículo 7, deixa bem claro: pois sem causa me tramam laços e sem causa abriram cova. Irmãos, isso infelizmente é a realidade de hoje. Quantas pessoas te odeiam, quantas pessoas te julgam, te apontam, te condenam,
mas sem conhecê-lo verdadeiramente, sem conhecer a sua vida, sem saber o que você está passando. Simplesmente porque te odeia. Ou por inveja, ou por ciúmes. Não importa. Mas sem causa, como Davi. Olha, eu não sei com quem Deus está falando aqui. Mas eu sei que Deus começa a falar primeiramente com quem abre a boca, com quem está falando. E eu tomo posse, amém. Que Deus me guarde contra aqueles que se levantam sem causa e sem motivo contra a minha vida. E eu profetizo isso na sua vida também. Que toda cilada do inimigo, toda cilada espiritual que foi levantada contra a sua vida sem causa, e como nós já aprendemos que maldição sem causa não prospera, então em nome de Jesus Cristo, toma posse dessa palavra, porque é o Espírito Santo de Deus falando conosco, né, neste dia. Mais uma vez, maldição sem causa na sua vida, na minha vida, não prosperará, está caindo por terra agora, todo qualquer levante. Em nome de Jesus Cristo, eu repudio todo mal contra a minha e a vossa vida, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aqui o Salmo 35 é a palavra de Deus, Deus se levantando contra o inimigo de nossas vidas. É claro que nós não queremos o mal. Nós, como cristãos, nós sabemos que a vingança pertence ao Senhor. Então vamos por etapas. Primeiro, a palavra diz: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Ai daquele que tocar no meu ungido. Você que está ali buscando a Deus, você que está ali se sacrificando, jejuando, se consagrando, deixando a sua vida pela obra, você é servo de Deus. Você tem o direito de pedir o socorro de Deus na sua vida no meio da perseguição. Segundo, por mais que você fique indignado, não levante um dedo. Deus falando com você hoje, não levante um dedo, porque a vingança pertence ao Senhor. Então Deus, hoje, já nos dá mais uma etapa dessa situação que maldição sem causa não prospera. As pessoas têm levantado situações ruins contra a sua vida, mas muitas estão ali sendo usadas pelo inimigo. E assim como nós fomos libertos um dia, nós cremos em Deus Pai que essas pessoas também podem ser libertas. Mas se nós levantarmos um dedo contra elas, para que Deus irá agir? A Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. Eu já me acalmo em saber que Deus está falando fortemente comigo nessa nossa ligação aqui. E se Deus está falando comigo, a palavra diz que a palavra corta para quem fala e para quem ouve. Você que está ouvindo. Eu não sei o que você está passando, mas é uma palavra de Deus para a sua vida. Davi passou perseguições, ele cravou o seu joelho no chão, clamou ao único que podia guardá-lo e Deus o protegeu. Nós temos ali no Salmo 91 a confirmação da vontade de Deus: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Não temas, pois o Senhor é contigo. Muitas vezes a nossa ligação aqui em tempo tão pequeno é mais no propósito de explanar a palavra. Mas hoje ela teve uma conotação espiritual e Deus falando com você, falando comigo. Se apega a esse versículo, leia o Salmo 35. É um salmo curto, não é um salmo longo, mas é um salmo abençoado também por Deus. Leia o Salmo 35, medite na proteção de Deus em sua vida. Comece a orar no sentido certo. Buscai o reino, buscai a Deus primeiramente. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.